No último bloco, nós vimos a construção física dos microcomputadores, mas para que esses microcomputadores funcionassem, era necessário uma linguagem de programação. E é sobre as linguagens de programação para microcomputadores que nós falaremos nesse bloco. Então, solta a vinheta, Daniel. Nayara, quando nós falamos sobre microprocessadores, microcomputadores e programação, os dois nomes que vêm direto à mente são Paul Allen e Bill Gates, né? Que fundariam uma empresa chamada Microsoft. Como que começa esse processo? Então, para você ter o processador, você tem que ter um sistema operacional compatível com ele. E aí a grande sacada da Microsoft foi criar um sistema operacional que fosse compatível com vários tipos de processadores. Assim, você poderia usar em vários computadores diferentes, não seria um exclusivo para um certo computador. Existe uma história, inclusive, que não é uma anedota, não é uma lenda, aconteceu no início da criação da Microsoft. A Microsoft começa quando o Bill Gates cria um compilador de BASIC Sim. para o Altair 8800, o primeiro compilador universal para um microprocessador. E eles não tinham esse compilador de BASIC, né? O Bill Gates entra em contato com os criadores do Altair, fala que consegue fazer e que tem o produto, não tem, e fala que em um mês entregaria, e de fato eles entregam essa linguagem, esse BASIC voltado para o Altair, e aí tem início a Microcomputer Software Company, Microsoft. Ao longo da década de 70, a Microsoft cresce, e eu acho que um ponto muito importante é, atualmente, nós temos a ideia do software fechado, né? Então, do software proprietário. Ou seja, eu compro um determinado programa. Nessa época, os softwares, não diria exatamente livres, mas eles eram muito mais abertos no sentido de que você tinha uma linguagem e aí você podia movimentar muito, né? Alterar muito Sim. essa linguagem. Então, não havia o software do jeito que nós conhecemos, um pacotinho completo ali onde você não tem muita opção de customização. Você tinha o código inteiro e a partir do código podia fazer alterações. E essa questão do código é fundamental, porque é a partir do código que vão surgir as linguagens, os sistemas operacionais, né? Exatamente. E o que a Microsoft faz é depois, mais pra frente, começar a vender os pacotes fechados, já você tendo algo exclusivo da Microsoft, porém tendo mais vantagem com os outros que eram parcialmente abertos. Perfeito. Um dos que mais fizeram sucesso, um dos mais importantes para o começo da história da Microsoft é o PC-DOS, que ele é desenvolvido para poder operar no IBM PC. Ele começa sendo desenvolvido em 1986, mais ou menos, pelo Tim Peterson, para ser compatível com o processador Intel 8080 e 780. E aí a Microsoft compra esse código, esse sistema operacional com eles e faz pequenas alterações para poder ser compatível com o IBM PC e aí virar o PC-DOS, mais para frente o MS-DOS. Perfeito. Uma coisa que é importante quando se trata de Microsoft é que, além da importância de Bill Gates e Paul Allen enquanto escritores de software, eles foram grandes escritores de software dessa geração, é que eles tinham um senso comercial muito forte. E eu acho que um ponto que pode exemplificar para os nossos ouvintes essa questão é o atual Microsoft Word, por exemplo, que é o padrão, né, em termos de programa de redação em programas de escrita de texto. O Microsoft Word originalmente era chamado WordStar. Sim. E era um programa desses programas relativamente abertos, do qual a Microsoft compra os direitos, né? Assim como o WordStar, eles também compram os direitos de um programa de planilha, que seria ali um avô do Excel.
Então, esse é um ponto interessante. A maioria dos programas do Office não foram desenvolvidos pela Microsoft. Eles compram os códigos e aí sim transformam em um padrão de mercado. Acho que um ponto importante de ressaltar é, além do programa em si, a Microsoft acabou criando o padrão de como vender um programa, né? Talvez mais importante até do que a venda dos programas era criar uma padronização, ou seja, justamente evitar que as pessoas pudessem alterar demais a linguagem. Então eles começam a vender softwares intuitivos, fáceis de usar, mas que tem também, em contrapartida, uma menor capacidade de customização. A liberdade é menor e você ainda tinha as licenças, né? Perfeito. E isso vai tornar a empresa extremamente lucrativa, porque ao invés de vender o código, eles passam a vender o sistema inteiro fechado. A Microsoft vai ter muitos problemas, inclusive com isso, nos anos seguintes, muitas acusações ali de monopolização do mercado, mas um ponto que eu acho que é importante ser citado, o mercado da informática, embora muito moderno, é um mercado altamente concentrado. Sim. Né? Então, até hoje, por exemplo, você tem uma grande fabricante de mainframes, que é a IBM. Chips, a gente tem uma certa concorrência, a AMD, a ASUS, mas nós sabemos que a Intel continua vai na frente. tendo uma liderança. Em software, a Microsoft, e são empresas da década de 70. Né? Então, embora seja um mercado muito dinâmico, a informática ainda tem um mercado bastante monopolizado em algumas áreas. Tradicional. Bastante tradicional. E aí a Microsoft, com o tempo, ela vai desenvolvendo outros sistemas operacionais. Um que traz grandes mudanças é o Microsoft Windows 1. E ele traz coisas como calendário, calculadora, a mudança do WordStar para o Word, do Lotus para o Excel. E depois, mais pra frente, ele cria outros Windows, até chegar mais ou menos no Windows NT, que é onde você encontra a barra de tarefas, o menu iniciar, e isso torna muito mais intuitivo o uso do computador. Perfeito. E ao longo, então, das décadas seguintes, a gente começa com os modelos mais conhecidos pelo grande público. Windows 95, 98, 2000, XP também. Vista, XP, e até hoje com a sequência de produtos da Windows, que continua sendo um importante padrão dentro do mercado de informática, né? O próprio LibreOffice, por exemplo, segue uma pequena alteração do que é o pacote Office. É extremamente, pelo menos o visual é extremamente parecido, os recursos são parecidos. Perfeito. E aí eu acho que entra esse ponto importante, né? Dentro de uma indústria de tecnologia, não é importante só ser pioneiro. Mais importante do que ser pioneiro, talvez, seja ter a capacidade de criar o padrão do mercado. Sim. Né? Quem cria o padrão do mercado obriga as empresas concorrentes a segui-los e tem essa possibilidade de se manter décadas aí à frente, competindo com outras empresas do mundo inteiro. O padrão é tão importante, tanto que quando a Microsoft criou o Windows 8, teve reclamação com o menu iniciar, que era diferente dos outros menus. Sim, é verdade. Bom, gente, então, com essa série sobre microprocessamento, sobre microcomputadores, nós fechamos esse especial sobre história da informática. Se você perdeu algum dos blocos, dá uma olhadinha aqui nos arquivos da Federal no Ar, aqui no YouTube ou no nosso site, e você vai poder ter acesso na íntegra a todos os episódios. É isso, não deixem de escutar também o nosso podcast, que vai ser lançado semana que vem, com umas músicas exclusivas para vocês. Bacana, então a gente vai ter aqui Iron Maiden, Yanakis e, como sempre, Kraftwerk. Obrigado, pessoal.